Boa noite a todos. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Mago Lamon, mandei o convite para você e pode entrar. Boa noite, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, deixa um comentário aí. Eu vou finalizar essa live, gente. Eu vou abrir outra agora, tá? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, deixa um comentário aí. Mago Lamon, eu mandei o convite para você. É só aceitar o convite. Mandei novamente para você. Ô, mestre, tudo bem? Olá, saudação. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite, João. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir. Aqui está tudo claro. Meu querido irmão, Peço como vão as compadre. coisas? Tudo bem, João? Bom, bem, graças a Deus, tudo fluindo, tudo positivo. Ah, que maravilha. Hoje vamos ter uma conversa bem agradável, né? Sobre maçonaria, ordens esotéricas, Isso. hermetismo e, né, tudo aquilo que nós acharmos conveniente. Correto, meu irmão. Eu É, tô. hoje, né, noite de sexta-feira, é uma programação bem diferente, né? Tem uma conversa de alto nível para uma noite como essa, né? Eu tô só bloqueando uma pessoa aqui, irmão. Parece que a gente tem um hate aqui nos comentários aqui. Tem um admirador meu que ele arruma um perfil falso, né? E fica, de vez em quando, colocando umas coisinhas nos comentários. Deixa eu só bloquear aqui. Ah, essa Certinho, pessoa meu irmão. precisa conhecer o caminho da gentileza, né? Eu não perco nem energia, entendeu? Pessoa fracassada, a gente tem que ignorar e não pode dar ideia, né? Porque senão a gente acaba nivelando o mesmo nível deles. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi é fracassado, pessoas baixo nível, a gente não deve perder tempo, porque a gente acaba perdendo energia e se rebaixando no nível deles, né? Porque a gente é energia, né? Eu, há um tempo atrás, nunca imaginava poder estar frente a frente com uma pessoa igual você, né? Estar aqui conversando. E as coisas estão fluindo cada vez mais, então a gente tem que aproveitar. E é assim, toda vez que você vai subir de nível, vem algumas coisas, você tem que saber se blindar, senão você se rebaixa. Não compensa. Ah, A gente é verdade. energia. Haters tem para todo lado, né? Mas
Isso é sinal que as coisas estão sendo bem feitas. fluindo. Significa que as coisas estão fluindo e que as coisas estão indo bem, né? De vez em quando eu também me deparo com um aqui e outro ali. Me chamou a atenção outro dia que vieram alguns haters de um local O fone dela, alguma coisa que assim, né? Porque o áudio aqui tá bom. aqui eu estou ouvindo bem o áudio. Clássica Mas Auru, então, boa noite. os haters às vezes vêm de locais onde nós menos esperamos, né? Mas é sinal também que as coisas estão indo bem. E É o engraçado, ponto irmão. das coisas se Você falou um revela. negócio. Você falou um negócio, é verdade. Os haters, geralmente, eles vêm da onde a gente menos imagina. Que são pessoas próximas. São pessoas que muitas vezes, igual esse mesmo no caso aí, que sempre comenta nos vídeos, pessoa que eu ajudei. Aí quando você não ajuda a quinta, sexta, sétima vez, né, sei lá, você bobo, a pessoa quer virar seu inimigo, né? Acha que você é obrigado a carregar nas costas. Verdade. Com essa pessoa foi mais ou menos isso. Aquelas pessoas espertalhão, me empresta aqui, me arruma um dinheiro, né? E pessoa que se diz e dá ordem, entendeu? Não tem essas ordens para junta, é, algumas potências independentes maçônicas. Uma pessoa de uma potência independente que aplica golpe por aí, tive que isolar, e aí resolveu virar gente. Olha, esse é um bom tema para a gente conversar. Não, a gente Maçonaria. conversou um tempo atrás e a gente tem que preparar uma live somente para esse tema, entendeu? Porque nada contra a potências independentes, tem potências muito boas, potências sérias, mas infelizmente existe muito, muito golpe na internet. Todo dia, eu tenho pessoas que entram no meu contato. Ontem mesmo eu salvei uma pessoa de não cair no golpe. A pessoa já estava pagando 600 e poucos reais, já estava fazendo o Pix para pagar lá. Que ela mandou aqui, é a ordem e tal. E o que os caras estão fazendo agora, irmão? Eles estão pegando um perfil de grão-mestre, pessoas aí de potências reconhecidas, colocam ali no bate-papo ali, a pessoa muitas vezes é simples, vê aquela foto ali, sabe que é uma pessoa reconhecida e tal, acha que está falando com a pessoa. Essa pessoa mesmo, inclusive do seu estado, de Minas Gerais, né? Ela viu a foto ali de um grão-mestre, de uma potência reconhecida, um grão-mestre geral, pessoas passando pelo grão-mestre, mandando mensagem, quer fazer parte da maçonaria, então assim, você vai ter que pagar essa taxa aqui, R$ 650 total, e é kit avental, joia e tal. Ou seja, né, eles usam, e a conta não era no nome de um grão-mestre, já era no nome de outro terceiro, né? Eu falei, não, para, maçonaria não é isso não, meu irmão. Ordem iniciática nenhuma é isso, meu irmão. Existem ordens iniciáticas que você consegue fazer tudo pela internet, né? Por exemplo, a Rosa Cruz, com uma ordem tradicional, reconhecida internacionalmente. Inicialmente, a pessoa consegue fazer parte da Rosa Cruz, acessando o site, preenchendo o formulário, mas como que vai acontecer? A pessoa vai receber ali uma conta ali da própria grande loja, né, da Rosa Cruz, para fazer o pagamento, vai receber um boleto. Não existe negócio de transferir conta de pessoa particular, depositar, fazer transferência de dinheiro. Então, existe muito golpe por aí e os caras estão ficando profissional, né? Cada vez mais eles estão mudando as abordagens. Esses dias também eu descobri, por exemplo, já deve ter acontecido com o mestre, eu descobri um perfil meu no TikTok. Nessa época eu nem tinha conta no TikTok, fui obrigado a fazer para que a pessoa não pudesse usar esse login, né, alquimista maçônico. Um espécie tinha entrado lá, pegava meus vídeos no Instagram, colocava lá e estava querendo fazer a venda aí de joias aí online, né? Aplicando golpe. Isso tem acontecido com frequência O Luiz e Muli também, que é um irmão nosso, bem reconhecido, existe algumas aconteceu a mesma dimensões, coisa né, com ele. que nós podemos pensar sobre essa questão. Primeiro né, sobre a maçonaria, né? O que é a maçonaria? A maçonaria é uma tradição
aonde se tem algumas instituições que têm tratados de amizade e de reconhecimento mútuo, porque elas obedecem estatutos rígidos. Eu gostaria de observar isso, estatutos rígidos. Landmarks, constituições de Anderson, além das constituições de cada potência e daquilo que é decidido em cada loja. Então, assim, é uma coisa que tem uma regulamentação muito grande. E ali é cobrado um código de conduta. Agora, existem maçonarias independentes que mantêm o mesmo código de conduta, porém não partem do princípio de reconhecimento e amizade, mas praticam também a maçonaria. E existe as lojas espúrias, aonde eles não obedecem à conduta maçônica, aonde se tem um grupo de oportunistas e pessoas que praticam crime de estelionatário. E está se proliferando esse tipo de maçonaria espúria. Eu posso falar porque eu já lidei com esse problema algumas vezes, né? Existem, então, maçonarias, por exemplo, principalmente em São Paulo, que é uma vergonha. É a banalização das tradições maçônicas. E é interessante que quando aparece algum hater do meu trabalho, normalmente são dessas lojas. Sim. Agora, assim, eu me surpreendi que tinha uma pessoa de uma loja espúria que atualmente tem dedicado muita atenção ao meu trabalho. E ele demonstra ter uma ignorância enorme sobre os costumes e as tradições maçônicas. Essa pessoa tem um perfil público, por incrível que pareça. E, para a ironia do destino, é um perfil de maçonaria. É do seu estado? Olha, eu não sei quem é, entende? Mas eu fiquei surpreso pelo seguinte: como uma pessoa que tem Esse hate meu uma que eu página de falei com você? maçonaria se dedica a ter uma postura antimaçônica publicamente. Que coisa, né? Que vergonha, que problema, né? Então, assim, a gente observa que dentro da maçonaria há oportunistas. E às vezes alguma dessas pessoas consegue infiltrar a própria loja numa potência regular, usando alguma brecha, alguma oportunidade, a fim de tentar ter algum status. Então, Sim. isso é um problema grande, né? E quando a gente vê o que essas pessoas praticam, né? Que tipo de maçons que são? Aí vai ver aquela pessoa grosseira, né? Que nunca fez o polimento da pedra, aquela pessoa que não tem princípios, que não tem virtudes. Mas uma outra coisa interessante da gente pensar, meu querido irmão João, é o seguinte: outras possibilidades da maçonaria que não sejam os ritos maçônicos, aonde acontece, por exemplo, as ordens paramaçônicas. E dessas ordens eu tenho muita experiência, assim como também na maçonaria regular, né? Como o irmão sabe e o meu público sabe, eu sou um maçom regular, atuante, em potência reconhecida, e sou um maçonólogo, um estudante da maçonaria, até através das vias acadêmicas. Eu sou um historiador que tem um mestrado sobre maçonaria. Então, eu sou um acadêmico que estuda esse tema também. E eu vou falar para aqui o nosso público, né, que está nos conhecendo, um pouco sobre o que é lojas paramaçônicas, o que Meu são irmão, ordens paramaçônicas. meu Que... irmão Maglamon, só um minutinho. É,
Eu quero agradecer aqui a participação do meu amigo, irmão, Prater, o Fábio Lainan, né? Lainier, o nome dele é difícil falar o seu nome. Ele é daqui perto da minha cidade, que é do Espírito Santo, um grande irmão do Gobe. E tem uma mensagem para você, ó. Vitor Moura, boa noite, meus irmãos, e um abraço ao Mago Lamon, sacerdote, sacerdotisa Axé. Muito obrigado, Vitor. Eu agradeço as palavras e a consideração. E, mestre, só rapidinho, o irmão, né, a gente foi fazendo um bate-papo, mas o irmão é maçom, né? E quais as outras vozes que o irmão faz parte? Só identifique para nós, por favor, o nosso público conhecer. Ó, E quem quiser fazer perguntas, gente, vai colocando aí que a gente vai ler as perguntas, tá bom? Atualmente eu estou atuante, né, ativo nas seguintes ordens, né? Sou estudante Rosa Cruz, sou estudante e iniciado na Aurora Dourada, em São Paulo, né? Porque existe uma outra também no Rio de Janeiro, mas eu sou de São Paulo. Sou maçom regular reativo e sou também membro da Ordem Hermética de Mistérios Maiores. Ordem essa que eu fundei e hoje estou na liderança dela. Então, essas são as ordens que eu estou em atuação hoje, porém, fui iniciado e fiz todo o caminho em outras ordens. Como, por exemplo, eu fiz toda a trajetória da Ordem Demolei, sou iniciado e fiz a trajetória na Cavalaria, também no movimento gnóstico, e já participei de reuniões, não fui iniciado, tá? Mas eu estudei um pouco na Nova Acrópole também. Isso fui iniciado e fiz toda a trajetória do Colégio dos Magos. Então, basicamente, eu participei de todas as grandes ordens esotéricas que estão em atividade hoje, né? E dentro dessa perspectiva, eu vou falar um pouco sobre ordens paramaçônicas, que é uma coisa que gera curiosidade às pessoas. Na Ordem Hermética de Mistérios Maiores, nós temos uma liberdade de escolher os templos onde nós vamos atuar, desde que os templos condizam com as ordens herméticas, com as leis herméticas. E o templo maçônico, em especial o templo do rito escocês antigo e aceito, ele condiz exatamente com os princípios herméticos e cabalísticos. Por isso nós falamos que um templo maçônico é um templo de Salomão. E Salomão é o rei dos magos. Então, a magia que nós utilizamos, ela tem uma comunicação muito assertiva com a estrutura da sacralidade do templo maçônico. Então, por isso, a Ordem Hermética faz rituais em um templo maçônico. Porém, não é um rito maçônico. O templo é maçônico. O rito é hermético. Então, não é uma loja maçônica. É uma loja hermética. Outras ordens que fazem rituais em templo maçônico e que não são ritos maçônicos, eu vou falar agora. Ordem Demolei, Cavalaria, Filhas de Jó, Juventude Maçônica, Estrelas do Oriente, Acácia, Chairins e muitos outros. Tem até divisão. Tem até divisão da primeira infância agora. Abelhinhas e Castelinho, que é de criancinha mesmo, 7 anos.
Depois entra para a ordem Demolei, se for garoto, com 12 anos, e para filhas de Jó, com 9 anos, se for garota. Então, as garotas, elas começam um pouco mais cedo nas filhas de Jó. O Demolei, ele vai até 21 anos, e ali quando ele tem 17 anos, ele pode entrar na cavalaria. E a cavalaria, ela não tem limite de idade. Ele pode seguir cavaleiro, frequentando as reuniões com 30, 40, 50, 60 anos, né? Mas a geração de cavaleiros no Brasil, a primeira geração é a minha. Então, eu sou um dos primeiros cavaleiros, companheiros de Jacques Demolay. E fui fundador de um priorado, que está em atividade até hoje. Quer dizer, eu fundei um priorado que tem 20 anos em atuação, ô João, que é o primeiro priorado dos cavaleiros no centro-oeste de Minas Gerais, chamado Novos Templários. E hoje, né, nos dias de hoje, eu participo ativamente das grandes lojas, né, a minha potência, as grandes lojas de Minas Gerais. O nome da minha loja maçônica é Os Templários do Alvorecer. É interessante porque os Templários, né, a minha augusta loja, ela tem um templo dentro do Palácio Maçônico aqui, em Belo Horizonte. Bacana. O Palácio Maçônico, ele tem o templo nobre, o salão nobre, acima o andar administrativo, depois começam os templos, né? Aí o primeiro templo guardando o edifício é os Templários. Somos nós lá, os guardiões do Palácio Maçônico. Então, a minha loja atuante, ela é mais velha do que eu, tá? Olha só que interessante, a minha loja é mais velha do que eu. E ela foi uma das lojas que construiu o Palácio Maçônico aqui de Minas Gerais, onde é a sede do grão-mestrado das grandes lojas. Então, uma sede muito bonita, um lugar maravilhoso, tá? Quando tiverem reuniões abertas, atividades, ou para os irmãos que são maçons regulares, vão lá nos visitar. Lá é muito bonito, é um ambiente de muita fraternidade, né? De muita amizade, um local muito bom. Então, João, a coisa mais interessante, os maçons regulares, né, Grande Oriente, das grandes lojas, eles têm um polimento, eles não ficam sendo haters aí por aí, arrumando briga, eles não estão se preocupados com isso não, sabe? Tem uma Agora tem uns conduta outros aí que mesmo. eu tô vendo, tem uma postura tão esquisita, né, que fica querendo chamar atenção, querendo falar o que é certo, o que é errado, Imagina só, alguém vir falar para mim o que eu posso ou não fazer. Ô, João, o tamanho da minha barba. Não. A primeira coisa que um maçom de verdade ele aprende é desbastar a pedra bruta, a ter tolerância, né? A saber que aonde começa o nosso direito? Quando termina o do próximo, né? A gente não pode passar por cima do direito do próximo. E a gente sabe o peso das nossas palavras. Mas, geralmente, muitas vezes, eu faço uma separação. Existe maçonaria regular reconhecida, e lojas totalmente espúrias mesmo. Infelizmente, tem muitas potências que são independentes, mas são regulares. Não tem reconhecimento com a Duna, com as legislações externas, mas são regulares, praticam o risco correto, não tem reconhecimento, faz amizade com potências como Gold, Formato, Episódio. Mas pelo menos fazem um bom trabalho. Mas existem potências independentes que são realmente um fiasco, né? São verdadeiros laberintos e a finalidade principal é golpe. E muitas vezes, esse tipo de pessoas, eles não sabem nem o que é maçonaria, né? Nunca participou realmente de um rito da forma correta, de uma loja Usa o séria. status como trampolim de golpe.
Porque infelizmente a pessoa vai na internet e compra um avental, compra um terno preto, vai lá, compra um ritual e fala que é maçom, né? Sabe um Exato. CNPJ, mas a maçonaria verdadeira, ela tem estatuto, tem regras, né? E o principal estatuto do maçom é o quê? É o respeito, é a tolerância, é seguir as leis, né, do seu Educação, né? país, Ser um bom inclusive homem, do né? país. Olha, quando a Tem gente uma pessoa fala aqui, de um Anderson, né? maçonaria, a gente tem que lembrar que maçonaria está aqui, ó, coração, né? Coração. E é aqui que ela deve ficar. E eu tive É um uma padrinho, né? prática de vida, não é um status social, né? Não é um local ali para ter vantagens, para ficar ditando regras. Na verdade, é uma construção virtuosa. Eu tive um padrinho que ele falava sempre comigo, ele já é até falecido, né? Logo quando eu comecei, tenho 14 anos de maçonaria, ele falava o seguinte: maçonaria se faz fora do templo. E muitas pessoas pensam que maçonaria é dentro do templo, mas um verdadeiro maçom, ele mostra que ele é maçom, que ele é uma pessoa, uma pedra polida fora do templo. Uma pessoa que se diz maçom, que está ali em rede social criticando o outro, caluniando o outro, ofendendo, que dá golpe na praça, que não segue as leis, que não é um bom marido, não é um bom pai, não é maçom, né? Ele pode ter recebido a oportunidade, porque a maçonaria é para todos, mas nem todos é para maçonaria. E Exato. não só maçonaria, né? A gente está falando maçonaria aqui, mas toda a ordem hermética, toda a ordem que tem o intuito ali de punir o ser humano, ela cobra algo da pessoa. Né? Se a pessoa não estiver realmente disposta a ser uma pessoa diferente, ele nunca vai se encaixar naquela egrégora, ele nunca realmente vai ser um iniciado de verdade. Porque a gente está falando de Exatamente. maçonaria, mas existem outras ordens brilhantes, sérias, né? E a principal característica delas é o aperfeiçoamento do ser humano. E qualquer coisa que a pessoa vai fazer, se ele não aperfeiçoar a sua pedra polida, se ele não tiver foco, se ele não for uma pessoa de honra, ele não vai ter sucesso. Ele vai ter status, Exatamente. talvez, né? Que é o que muitos querem, né? Status. Mas realmente aquela filosofia ali, aquela evolução, ele não vai receber nunca. Ó, tem uma mensagem aqui, ó, que eu vou responder. O Anderson Vaz pergunta: vocês usam vestimentas maçônicas? Na ordem hermética, não. Na ordem hermética de mistérios maiores, nós usamos uma roupa social preta, mas é uma ordem mista, homens e mulheres. Então, os homens usam uma roupa social masculina e as mulheres uma roupa social feminina. É comum utilizar paletó, mas não é obrigatório. E acima usamos um manto. Então nós temos um manto na cor azul e na cor dourada e na cor vermelha. Então cada manto significa algo, mas ele vai acima da roupa social, tá? Manto bem elegante assim, feito num ateliê especializado em vestimentas medievais. É super legal. Mestre Lamon, foi até bom você entrar nesse assunto, né, que eu já vi que, infelizmente, muitas pessoas que não têm a sua pedra polida, eu já vi até atacando um mestre, que fazendo rituais dentro de um templo maçônico e tal. É bom as pessoas se atentar ao seguinte: maçonaria é uma coisa, o seu templo, o seu espaço é outra coisa. Ali pode ser lugar, igual a gente falou, né? Existem outras ordens que usam ordem paramaçônica. Eu já vi, por exemplo, já participei de sessão da Rosa Cruz, que usava um espaço maçônico, um templo maçônico, mas não é maçonaria, gente. Vocês têm que saber separar as coisas. Infelizmente, tem muitas pessoas que são cabeça fechada, né? Está usando o espaço, ali já tem um templo que se encaixa nas características que precisa para devida
práticas devido aos trabalhos. Então, assim, é muito comum a gente ver a Rosa Cruz dos artistas maçônicos. Fora do Brasil, aqui no Brasil eu não lembro se disso, mas fora do Brasil, ordens templárias independentes usam muitos templos maçônicos da cavalaria, por exemplo, e a ordem médica do irmão, né, ela funciona, né, dentro de um espaço maçônico, né, dentro de um templo. E não E dentro de um nada templo demais, qualquer, dentro de um templo muito bonito, viu? Que é aquele pois templo é. lá que eu uso, gente, vocês têm que Eu ter. quero conhecer ainda, meu irmão, quero ter esse prazer. Mas Ali assim, o nada grande demais, né? arquiteto nos abençoou com uma joia. O Pois grande é. arquiteto, ele falou assim, ó, vocês vão sofrer provações, mas eu vou te entregar um templo que é aquele templo maravilhoso lá. Olha, E meu irmão, eu já vi eu alguns vou vídeos dos complementar pais. sua fala, tá, meu irmão? Aqui no Brasil, primeiro, né? É porque não é difundido. Poucas pessoas estão na rede social, né? Falando de esoterismo, né? Na verdade, a gente tem uma proliferação de um esoterismo pop, que esse aí não vale de nada, não. São coisas mal faladas. Mas quando a gente vai pegar esoterismo de profundidade, sou eu, mas alguns muito poucos, né? Então, é a primeira vez na história que se tem filmagem de um ritual, que se filma o interior de um templo maçônico, que se... Entende? Antes era o desconhecido. As pessoas não sabiam. Então, é a primeira vez que essas coisas estão acontecendo. Então, pode ser que alguma pessoa ali, de forma desavisada, ache que é uma novidade, mas não é, tá, gente? Eu vou até explicar um pouco de onde que vem essa história e por que que eu optei em fazer isso. Eu, Primeiro, aqui se no me permite, Brasil, alguns capítulos Rosa Cruz utilizam templos maçônicos, capítulos do martinismo utilizam templos maçônicos, ocasionalmente a OTO, Ordo Templo Oriente, utiliza. Nem esse templo que eu uso, eu não fui o primeiro, tá? Já foi utilizado pela OTO, já foi utilizado pela Aurora Dourada, a Golden Dawn. Né? Agora, se bacana. surpreendam, o templo, ele era, tá? Quando utilizado por lojas maçônicas, grandes lojas, Grande Oriente e Supremo Conselho do Grau 33. Nunca foi espúrio, tá? Sempre foi o que há de mais regular e de mais tradicional na maçonaria, tá? Então, assim, a Irmão, questão se é você me permite, que o que existe muito. isso não é dar conta dos outros, é mais ou menos isso, entende? Que é a postura. Então, quem tem que saber, sabe. Quem tem que autorizar, autorizou. Ninguém vai usar um tempo sem ter autoridade, gente. Ninguém, jamais, jamais, tá? Ô, João, imagina só, alguém vai fazer ritual no seu templo sem você autorizar? De forma Mas, meu alguma! irmão, De forma a, alguma! eu, a, Inconcebível, gente, gente, inconcebível, a tá? gente entrou num tema aqui, eu quero fazer só uma ênfase, porque o maçom, a primeira coisa que ele tem que saber é eu tenho que ser uma pessoa de cabeça aberta. Eu tenho que entender que não a minha verdade ela pode não ser a verdade para o outro. A maçonaria, ela ensina que você tem que ter a fé, pelo menos a maçonaria que segue a tradição da grande loja da Inglaterra. Que a maçonaria francesa já não cobra que a pessoa tenha crença num ser superior. Mas vamos pegar aqui a nível Brasil. A maçonaria tradicional, ela cobra que a pessoa tenha fé de um ser superior no Deus do seu coração, que é o grande arquiteto do universo. E ele se encaixa em cada religião segundo o Deus que você profetiza. Por isso que maçom ele pode se reunir em qualquer templo com outro irmão que não vai criar divisão, né? Não vai criar separação. Mas o que eu vejo muito, sim, que é onde sai muitas vezes a perseguição de maçons que têm uma determinada religião e que não aceita a religião ou filosofia do outro. Eu vi esses dias uma pessoa comentar assim, eu estou respondendo uns stories e é uma pessoa até que eu tinha um respeito muito grande, um carinho, mas eu achei que ele foi intolerante e se ele tem essa percepção, ele deveria ter só para ele. A partir do momento que ele vai com a rede social e coloca aquilo aberto ao público,
ele está levando mais pessoas a ter esse preconceito. Ele fala que acha ridículo um templo maçônico ser usado para práticas de magia e tal. Primeiro que ele está falando de um outro irmão, e primeiro que ele está demonstrando que ele é contra aquele tipo de filosofia de religião, né? E o Brasil é um país laico, né? O mundo todo a gente vê de várias correntes filosóficas diferentes. E o que a gente vê é o seguinte: eu, por exemplo, fui criado num ambiente protestante, hoje eu sou católico, mas eu me considero um espiritualista, até mesmo porque eu sigo algumas vertentes, alguns estudos, eu sou Rosa Cruz também. Então, assim, eu aprendi que cada religião ela tem um pouco de igualdade com a outra religião. Mesmo que a religião não concorde, se você for olhar o hinduísmo, o cristianismo, as vertentes todas no final elas se encaixam, são bem parecidas ali, a história. Então, você não pode julgar somente como verdade. E pegando a utilização de templos maçônicos, quando as igrejas protestantes vieram para o Brasil, quem acolheu ela dentro dos seus templos? Igrejas presbiterianas, várias igrejas tradicionais aí usavam templos maçônicos. Então, assim, não é que hoje que o templo maçônico é usado para outras correntes. Não Olha, precisa ser correntes paramaçônicas, entendeu? meu Isso aí querido é irmão, critério. eu sou aqueles caras assim, raiz, você entende, né? Que eu sou tradicional mesmo, eu sou litúrgico. Então vamos pegar o pai do rito escocês antigo e aceito, Aí, ó. nosso querido Albert Pike, tá? Esse aqui é a pessoa que reescreveu o rito escocês antigo e aceito, rito Sim. esse que eu pratico, e é o rito que cedia as O atividades que eu mais desenvolvo. tradicional no Brasil Eu vou também. chamar as pessoas a lerem o grau 32, tá? Gente, isso aqui é material público, vocês podem comprar no Amazon, tá? Aqui não tem nenhum sinal, não tem nenhuma palavra, ele só dá ideia filosófica, entende? Então vão ler direto no autor que escreveu o rito, tá? Os graus filosóficos foram escritos à mão dele, né? Tá aqui nesses livros. E olha o que, que ele diz. Abre Sublime Príncipe aspas. Real. Né? Segredo. A tradição também se dá aos magos o título de reis, porque a iniciação no magismo constitui uma realeza genuína e porque a grande arte dos magos é denominada por todos os adeptos de a arte real, ou o reino sagrado, ou o império sancto regnum. Fecha aspas. Página 661. Então, o que, que eu estou querendo falar? O que, que eu estou fazendo no templo? Maçonaria, gente. Arte real, desculpa, tá? Aguentem. Aguentem. Achou ruim? Você está no lugar errado, porque foi desenvolvido para Não, é isso. Está errado. aqui, ó, no livro que funda o rito escocês antigo aceito, tá? Então, a pessoa que escreveu o rito, ele escreveu pensando que aqueles maçons, ao chegarem ao grau 33, estariam aptos a estudar a magia. É isso que o autor acabou de falar. E que a magia, na verdade, é a aplicação suprema da arte real. Então, essa que é a melhor interpretação que a gente pode dar, né? O motivo que eu escolhi praticar o rito hermético num templo maçônico. Porque ali é o lugar ideal, gente. Ali é o lugar da arte real, e é isso que eu faço, arte real. Eu sou um mestre em Irmão, arte real. Então, assim, e existem poucos magistas em atuação no mundo hoje, poucos mesmo. Aqui no Brasil a gente está falando talvez de dois, de três. Eu, mais um que é público e talvez mais um que esteja oculto, entende? Então a gente tem que pensar assim, é raro, tem pouco, e é justamente por isso que às vezes as pessoas estão falando em preconceitos, porque não entendem os fundamentos, né? Agora, deixa eu mostrar mais uma outra linha de raciocínio. O rito retificado, ele foi desenvolvido por Martinez de Pasquali.
que fazia magia dentro de templo maçônico, e, em especial, ritos teúrgicos. Então, quer dizer, a gente tem um rito maçônico que coloca a arte real como a tradição verdadeira dos magos e aquilo que os maçons têm que alcançar, e outro que é um rito, é um rito retificado, desenvolvido por Martinez de Pasquale. Ele tem só 4 graus, que é exatamente para a preparação da teurgia. Então, qual que é a questão? Por que que a magia, os magos e as tradições herméticas de hoje se comunicam tão bem com a maçonaria? Essa é a pergunta principal. E eu vou te responder, meu irmão. Porque a maioria dos magos eram maçons. Tão simples, né? Era basicamente pessoas que entravam ali nos graus superiores de algum rito. Por exemplo, entravam para o arco real. Ele pensava, vou colocar essa coisa da Rosa Cruz aqui em prática. Aí quando ele pensava nisso, criava uma ordem Rosa Cruz. A Aurora Dourada nasceu assim, o Martinismo nasceu assim, a Rosa Cruz nasceu assim, a Ordo Templo Orientes nasceu assim. Basicamente, todas as ordens esotéricas atuantes hoje nasceram de maçons. Por isso que comunica tão bem. Ela é apenas uma aplicação da arte real, né? Para além do Meu rito. irmão, e só pegando um gancho aí, por exemplo, Ave Stich-Levin, né, o fundador da MOC, né, da Rosa Cruz, era maçom de graus elevados. O Kardec, né, do Espiritismo, antes dele fundar o Espiritismo, ele já era maçom, né? Então, assim, realmente você falou tudo, né? A maçonaria parece que é um gancho inicial ali, né? Para a pessoa realmente entender, né? Abrir a cabeça, realmente começar nessa questão do misticismo. Quando ele entra nos graus maiores, muitas pessoas são chamadas para despertar, né? E é isso, né? Você falou Olha, é tudo. muito interessante. Eu vou passar uma literatura, tá? Para quem gosta desse tema. É porque, né, a gente está aqui como função didática. Como eu sou um mago no sentido radical da palavra, um magíster, eu pratico o magistério também, eu ensino. Né? A função do mestre é dominar para ensinar. E ao ensinar se domina mais. Né? Então, aqui, a minha função didática, né? Para a gente finalizar essa conversa maravilhosa, meu irmão, vou deixar uma sugestão, tá? Vou dar três linhas de pensamento de autores que têm muita autoridade, contribuíram muito para o desenvolvimento do pensamento esotérico e do pensamento maçônico, tá? Eu quero indicar primeiro, né, esse aqui que eu mostrei, Moral e Dogma, escrito pelo Albert Pike. E esse documento histórico aqui, você encontra na Amazon, Mercado Livre, isso é público, tá? Isso aqui vai basear a escrita dos 33 graus da maçonaria. Então, quem escreveu esse livro aqui para refletir sobre os maçons. Aí, quando ele chega nos Lembrando que últimos no, graus, que ele fala o seguinte, ó, os graus maçônicos é para te preparar para você ser um mago. Essa que é a conclusão dele. Depois, vou indicar a leitura do Tratado de Reintegração dos Seres de Martinez de Pasquale. Ele também é um autor que vai criar um rito retificado, que é muito praticado ainda hoje, um rito muito importante, bonito, tá? É um rito que carrega uma história da maçonaria muito importante. Então, Martinez de Pasquale. Ele vai ser o mestre de quem vai desenvolver o martinismo, que é o Saint-Martin. E, por último, vou indicar um brasileiro que é o tesouro da literatura esotérica que nós temos. Jorge Adum.
Ele tem um livro que é publicado pela editora Pensamento Cultrix, uma coleção chamada Esta é a Maçonaria. E ele faz Esse eu não uma conheço. análise dos graus maçônicos à luz da ciência dos magos. É maravilhoso. O Jorge Adum, ele foi um Rosa Cruz muito importante, ele que trouxe o movimento Rosa Cruciano para o Brasil, tá? Então, olha, essas três literaturas são as que eu me baseio no meu comportamento maçônico, na minha concepção maçônica e no meu paradigma sobre o que é a maçonaria. Então, assim, para finalizar, né? Quem que é esse que vos fala, né? Quem que sou eu, né, para falar da maçonaria? Eu tenho 25 anos de experiência em tempo maçônico. Comecei com os meus 16 anos na Ordem de Molay. Depois fui iniciado na cavalaria. Depois me tornei maçom. Então, na academia, onde fui fazer faculdade, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, no meu primeiro período, eu já comecei a estudar a história da maçonaria. Publiquei artigos e livros e fiz um mestrado também sobre maçonaria, que resultou num livro publicado chamado Hipólito da Costa Maçom. Logo, logo eu vou lançar uma segunda edição desse livro. Muito legal, falando da independência do Brasil e a maçonaria. Então, para aqueles que nos acompanharam, a mensagem que eu quero transmitir é o seguinte: o conhecimento é a base, né? Quando a gente conhece, quando a gente domina um conhecimento, sabe o que está fazendo, a gente tem liberdade. Porque a gente sabe que funciona, sabe que não funciona, sabe o porquê é assim, porque eu fiz tal escolha, porque eu excluí uma coisa e incluí outra. Então, tudo isso se consegue como? Estudando. Tá? E o estudo é a base de tudo que nós temos, né? É a base da vida virtuosa. E eu vou convidar agora a todos que estão aqui nos acompanhando a participar da Escola Hermética de Alta Magia. Escola que eu fundei, tá? Que nós temos um aluno muito importante, que é o nosso irmão João, estuda conosco lá Olha, na pode falar, escola, gente. tá? Muito Ó, bom. o João Vou vai aprender deixar um muito. link aí para vocês de inscrição, tá? E quem quiser conhecer o trabalho, dê uma olhadinha lá no site, vai ser super legal. É a única escola de hermetismo do mundo que tem aulas gravadas. São mais de 200 aulas gravadas para a pessoa ver quando quiser, assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Uma inscrição serve para a família toda. E... Mestre Lamont, Oi? na escola médica de automagia, né, o aluno ele vai ter uma formação completa de esoterismo, né, tudo cabala, mas só falando um pouquinho, né, o aluno vai estudar automagia, cabala hermética, tarô, filosofia da magia, numerologia cabalística, astrologia, tirologia. Você pode falar um pouquinho de cada um e o significado para a gente, só para eles Posso. entenderem? Um mago, né, que é aquele que busca ser o mestre da arte, né? A palavra mago significa isso, mestre da arte, né? Ou a grande arte, né? Magia é magister, mestre, logia, lógica, arte, ciência, né? Então é aquele que domina um conhecimento, é aquele que domina as artes esotéricas. Então as artes esotéricas, ela é baseada, sobretudo, primeiro, a de maior importância, astrologia, conhecer o significado do céu, dos astros do céu. Cada planeta representa um grupo de anjos. Então, tem os anjos do Sol, liderados por Micael, o arcanjo Miguel. Temos, então, para cada planeta, seus anjos.
olhamos a astrologia e vemos como ela reflete no mundo. Então, a partir daí, nós desenvolvemos também outros conhecimentos. A numerologia, que vai falar a ciência dos números, o que cada número significa e como nós podemos usar essa razão para atrair as energias positivas. Usamos também a quiromancia, leitura da mão, através do conhecimento astrológico. Então, cada pedaço da mão tem a correspondência de um planeta, tá? Aqui, por exemplo, é um monte de Vênus, né? Então, cada dedo significa um planeta. Aqui, ó, por exemplo, estou usando o dedo de Mercúrio e coloco um anel, que é um talismã de Mercúrio, no dedo de Mercúrio, para comunicação. Então, os talismãs já fazem parte de uma ciência chamada magia cerimonial, que nós ensinamos na escola também. Temos o tarô, que é a leitura do oráculo. Temos a alta magia, que é a magia prática e a magia teórica. E a filosofia da magia, o estudo aprofundado naquilo que sustenta a magia. Então, nós temos um conhecimento teórico e um conhecimento prático. Temos também a história da magia na escola. É uma formação completa que a pessoa pode entrar sem conhecer nada e vai se formar. Dentro dessa formação, se a pessoa optar até mesmo por seguir um caminho sacerdotal, é possível ela se tornar um mago profissional, um astrólogo profissional, um numerólogo profissional, a pessoa saber dominar a arte do tarô e também a arte da magia. Então é um processo que nós estamos ali com uma equipe maravilhosa, não é apenas eu, temos professores muito bem capacitados, né? Falamos aqui hoje da Aurora Dourada, o Imperator da Aurora Dourada dá aula na escola também, é nosso colega como professor da escola de magia. Então ali vai ter 2 grão-mestres à disposição para guiar a pessoa nesse caminho da magia, que é um caminho, na verdade, da iniciação espiritual. Então ali a pessoa vai ter um amparo, vai ter uma ajuda para se desenvolver. Mestre, uma pergunta que eu acho que não vai dar para você responder, né? Mas talvez você possa falar por cima. Claro. O Souza, a Nailton, ele pergunta assim, boa noite. Eu gostaria de saber qual o meu daimon. Aí é muito profundo, né? Furada, roubada, tá? Porque ritual com daimon é vender a alma para o demônio. Daimon significa demônio. Então é você fazer um ritual com demônio, a única coisa que um demônio se interessa com o ser humano é vitalidade e alma, processo anímico, né? Então a pessoa vai ganhar ali uma ajudinha, quase nada do demônio, e o demônio fica com a alma dela, péssimo. E depois o demônio tira tudo da pessoa. E também não existe essa questão. E não existe essa questão também de meu daimon, né? Na verdade é um ritual. Não, isso aí é um equívoco, né? Na verdade, você vai virar escravo demônio é uma dele. raça que odeia o ser humano, uma raça inimiga do ser humano, né? Nas escrituras, quando a gente lê, por exemplo, textos que pode ser da Bíblia, os textos apócrifos, como o Evangelho de Enoque, por exemplo, como os textos de Nag Hammadi, lá deixam muito claro o seguinte, que os daimons e os demônios é o crime de idolatria, que é o principal crime da Bíblia, porque é o crime que mata a alma da pessoa. Então, a partir daquele momento, a divindade se afasta. A pessoa entra em processo de desgraça. Ela não tem mais a graça do divino. Então, o que acontece, né? Todos os textos falam, é um alerta comum em todos eles, que é o seguinte. Os demônios, eles não são inimigos dos anjos. Os demônios não são inimigos de Deus. Eles são inimigos dos seres humanos. Os seres humanos é uma raça que causa ódio aos demônios. Então, a origem dos demônios é o quê? As desgraças, é a doença,
é a tragédia, é quando alguém falha, é quando alguém briga, é quando o filho de alguém morre por doença, é quando os pais ficam velhos e morrem por algum acidente, é quando a pessoa perde a companheira ou o companheiro. É isso aí que significa os demônios. Então as pessoas caem numa falsa promessa que vai ganhar dinheiro, que vai ganhar relacionamento amoroso, mas não vai perder. Ô João, essa Oi. semana e na semana passada, um irmão nosso da maçonaria entrou com socorro comigo. Ele me pediu, implorando ajuda, porque ele perdeu 7 milhões de reais fazendo acordo com o demônio. Então ele ia investir numa empresa, ia fazer acordo com o Daimon, aí ele podia investir numa coisa ou na outra. Aí o Daimon sempre falava, investe nesse aqui, investiu, perdeu 7 milhões de reais, ele quebrou e faliu. Ele perdeu todo o patrimônio dele, ele perdeu o patrimônio que estava no nome da esposa dele, no nome dos filhos dele, um patrimônio que ele demorou 30 anos para construir. Ou seja, Então né? ele Tirou estragou a tudo dele, vida né? A ideia. patrimonial, estragou a família, porque comprometeu a vida da família dele toda. Ele está em depressão, está com problema cardíaco, está num estresse danado, está pensando só em coisa ruim. Por quê? Porque isso que significa entrar em desgraça. Isso que significa perder a alma. Isso que significa fazer um pacto com Daimon. Então as pessoas vão querer fazer ritual coletivo com Daimon, é isso que vai acontecer com elas. Eu já atendi pessoa que, ao fazer ritual com Daimon, pacto com Daimon, perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu o pai. Né? Começa a morrer gente na família. Não é só quebrar, não. Ataca a família também. Lembre-se, demônios é uma raça que odeia os humanos. Nos livros mais básicos de magia, no Dogma e Ritual da Alta Magia, que é o mais básico que tem, o Eliphas Levi ele deixa muito claro. Quem trabalha com demônio, com daimon, vai ter o pescoço apertado por ele. É o próprio demônio que ele chama que vai matar ele. Por quê? Olha só, a pessoa usa ali um pequeno ritual e chama uma força espiritual altamente poderosa, maligna, e essa força é obrigada a trabalhar devido ao ritual para aquela pessoa a troco de uma banana, a troco de um copo de vinho, a troco de um pedaço de bolo, só que ele esqueceu que ele está chamando um nobre, um rei, entende? Esse demônio não vai aguentar essa humilhação tranquilo, não. Ele vai fazer aquilo Na ali primeira mal oportunidade ele vai se feito. vingar, né? E no primeiro momento ele vai tirar tudo daquela pessoa, ele vai fazer ela sofrer ao máximo. Ele vai botar toda a legião demoníaca dela para atormentar aquela pessoa de dia e de noite. Nem no sonho ela tem sossego, nem no sono. Então, gente, quem está ouvindo aqui, não caia nessa armadilha de pacto com o demônio. Eu acho que eu fui bem claro, né? Eu acho que deu para entender o recado, tá? Muitos maçons estão fazendo isso, estão, ó, tragédia atrás de tragédia. Não conheço nenhum que se deu bem. Agora, que E o que se deu acontece, meu irmão? mal, eu conheço dezenas. Dezenas. É meu E trabalho o que ajudar esse acontece? povo aí. A, a prosperidade, né? Muitas vezes a pessoa está ali em busca de uma coisa só, né? Ou vai fazer um pacto ali querendo amor ou querendo dinheiro, mas é onde essa força oculta trabalha, né? Porque ela pode até dar aquilo em um determinado momento, mas, por exemplo, dá um dinheiro, mas vai ali tirar a vida de uma pessoa que você ama, vai ali faz você perder a graça pela vida, você passa a não ter alegria pelo que você está conquistando, que você está ganhando. Então, resumindo, é caro, né? Ele cobra de 10 vezes Olha, a mais do que ele fez. eu quero que todo mundo que está me assistindo aqui lembra no que aconteceu na cara de todo mundo. Todo mundo viu, tá? Que foi aquele senhor chamado Vic Vanilla. Vendia pacto com o demônio, com todo mundo. Olha o que aconteceu com a vida dele. O cara virou um extremista, deu supostamente 1,5 milhão de reais de golpe estelionatário com as pessoas, fugiu do Brasil, foi lá para a Ucrânia, onde está tendo guerra,
foi deportado para o Brasil, agora tem que ficar aí, ó, escondido para não ser preso, devendo todo mundo, com tanto de processo na justiça. Sabe o que ele tem agora? Nada. Nada. Esse aí foi na frente de todo mundo. Só que ele fez escola. Aí tem um tanto de viúva de Vic Vanilla agora. Um tanto de aluno que quer dar esse mesmo golpe nos outros, entende? Então é isso que aconteceu. Aconteceu na frente de todo mundo. Quem viu, viu, né? Meu irmão, Usem ele como exemplo. Usem ele como e exemplo. essa questão, existe trabalho que a pessoa pode fazer sem se comprometer desse jeito? Existe alguma Tem, aí sim, tem estratégias alguma entidade? boas, tá? Porque qual que é a ideia, João? As pessoas elas estão indo pro lado do inferno, né? Elas escolheram ir para o inferno. Quem faz um pacto com o demônio é isso, escolheu ir para o inferno. Agora, se a pessoa quer prosperidade e usar o esoterismo para isso, tem muita possibilidade, muita mesmo. Ele pode fazer, ó, uma aliança com os anjos. Ele pode fazer um trabalho de Mercúrio, pode fazer um trabalho de Júpiter, pode fazer um trabalho do Sol. Tem muitos anjos. Prosperidade faz parte do divino. A riqueza faz parte do divino. Entende? Ser rico é bom. O que é ser rico? Ser rico é ter recurso. Quando você tem recurso, você tem liberdade para escolher, para poder ajudar, para poder fazer as coisas desenvolverem, né? Dinheiro é um problema na mão de quem não tem juízo. Mas quem tem juízo, tem conhecimento, dinheiro é bom, dá liberdade. Então, olha, quem quer fazer um trabalho que vai permitir a pessoa ter desenvolvimento espiritual, ter desenvolvimento na prosperidade, eu recomendo fazer uma aliança angelical. E eu ofereço esse trabalho, tá? É um trabalho que nós fazemos ao longo de todo um ano, um acompanhamento ritualístico, no qual cada mês nós usamos a força dos anjos que estão regendo aquele mês para trazer a prosperidade, a saúde, a paz, o bom relacionamento para as pessoas que estão fazendo ali. E ali não tem revés nenhum. Força angelical, força de Deus, usando em nome divino. Né? Lembrando que os deuses operam milagres com o nome de Deus. Então, Deus é a fonte maior de prosperidade. Ô, João, eu posso dar testemunho disso, tá? Desde quando eu quis fazer meu trabalho espiritual, nada me faltou. Todas as portas se abriram. Hoje, eu posso falar que de todos que estão na internet, eu sou o mago mais próspero. De longe, de longe. Por quê? Não estou falando de patrimônio, não. Eu estou falando que eu tenho as portas abertas em todos os lugares. E qualquer pessoa com quem eu conversar vai me ouvir. Bacana, irmão. E outra coisa que eu acho bem bacana, e muitas vezes, né, é o que a gente estava falando logo no início, quando a gente começou a live, que as pessoas que não são estudadas têm preconceito do seu trabalho. Vê o seu trabalho, aquilo é magia negra, é bruxaria, é isso, aquilo. E, na verdade, você pratica digamos, pode me corrigir se eu estiver errado, irmão, mas pela sua fala, um cristianismo genótico, correto? Ou não? Exatamente. Aquela coisa, né? Antes de Cristo nascer, quem estava lá para o saudar? Os 3 reis magos, né? Isso que eu ia falar, irmão. Você pegando ali o cristianismo genótico, quem foi visitar Jesus Cristo quando nasceu? Né? Foi os 3.000 magos. O que eram os 3.000 magos? Eram estudadores, né, do conhecimento, né, esoterismo, enfim, astrólogos. Eram estudantes, né? Eles eram magos. Olha né? só, são 3 reis que cruzaram o deserto. Antes de Jesus nascer, eles já viram a estrela chamando, né?
Então eles seguem a estrela, eles terminam a jornada 3 semanas após o nascimento de Jesus. E quando eles chegam lá, o que eles fazem? São os primeiros a louvar. São os primeiros a reconhecer que Deus nasceu. E eles chegam lá falando o seguinte: eu sou um rei que ajoelho frente a um rei maior do que eu. Então, o rei dos magos nasceu. Aquele que é o avatar do próprio Deus da luz. Porque, olha, eles eram persas, entende? Então, o que eles estavam vendo? Quem que era que estava encarnado em Jesus? O próprio Deus da luz. Deus da luz, no nome persa, é Ahura Mazda. A força que emana os anjos. Na linguagem judaica, o Deus da luz é Jeová, o Senhor dos exércitos celestiais. Então, quem havia nascido ali era a forma humana